Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e vamos falar sobre esse tema tão importante e intrigante dentro da igreja hoje em dia. Pastor, como é que eu reconheço uma seita? Vem comigo. Então, meus queridos irmãos, existem muitas maneiras da gente reconhecer uma seita. O que é uma seita, antes de tudo? Antes de tudo, uma seita é um movimento religioso que não se adequa aos padrões bíblicos do cristianismo. Simples. Tudo que não se adequa aos padrões bíblicos do cristianismo, a espinha dorsal do cristianismo, é uma seita. E como é que eu faço para conhecer uma seita, para saber se aquele movimento religioso é uma seita? Tem várias maneiras, porém eu gostaria de destacar aqui pelo menos 5 maneiras da gente distinguir e saber o que é uma seita. Primeiro, toda seita, ou grande parte delas, não necessariamente todas, mas grande parte delas, tem um fundador que começa com uma ideia centralizada nele. Entendeu? Então, o fundador de uma determinada seita, ele vai começar centralizando nele. Ele viu alguma coisa, ele teve uma revelação extraordinária além da Bíblia, ele tem um contato maior com Deus do que as outras pessoas, ele é o centro daquele movimento religioso, tirando assim Jesus do centro de tudo. Primeiro ponto que nos revela uma seita. Segundo ponto, toda seita, ela não tem apenas a Bíblia como seu único livro de regra de fé e de prática. A grande maioria esmagadora delas não tem a Bíblia. Elas, além da Bíblia, elas dizem que tem, né, a Bíblia como livro de regra, mas tem também alguns outros documentos, tem também alguns outros livros que foram escritos pelo seu fundador ou fundadora, que foram feitos por um anjo que desceu do céu e deu aquela visão e revelação. Então eles acreditam numa revelação além da Bíblia. Olha, tá vendo como isso é perigoso? Terceiro, as seitas, elas, parte delas, elas rejeitam a divindade de Jesus Cristo. Tá certo? Elas olham para Jesus como um profeta, como até o Filho de Deus, mas não enxergam Jesus como sendo o próprio Deus, né? Eles não enxergam Jesus como sendo Deus. Eles enxergam Jesus como um mensageiro, como um enviado, mas não Deus. Ou um Deus menor, um Deus pequeno. Então isso é a característica de uma seita, é diminuir Jesus Cristo. Eles quebram totalmente ali a cristologia que foi tão defendida e estudada e crida durante toda a história do cristianismo. Quarto, como conhecer uma seita? A grande parte das seitas se aventuram a datar a volta de Jesus.
Grande parte delas dizem que Jesus vai voltar tal dia, tal ano. Muitas delas erraram, disseram que Jesus iria voltar, Jesus não voltou ainda, tá certo? Então são falsos profetas que tentam dizer o dia e a hora da volta de Cristo, mas sempre erram. Isso é uma seita. Por quê? Porque eles vão além da Escritura, eles não ficam só com a Escritura, eles vão além. Então toda a seita não só nesse ponto, né, de adivinhar a volta de Jesus, mas eles adicionam coisas à Bíblia que não existem. Isso também é uma característica de seita, um bônus aqui. Eles adicionam coisas à Bíblia. Ou tem outro livro junto com a Bíblia, segundo a visão do seu líder, ou eles adicionam coisas à palavra de Deus. Ou seja, eles não creem que a Bíblia é suficiente. E por fim, quinta maneira da gente reconhecer uma seita, a quinta forma da gente conhecer que aquele movimento religioso não é cristão, mas é uma seita, é quando aquele movimento embasa suas doutrinas, embasa os seus ensinos, fazer o seu ensino em experiências pessoais. E aí vira aquela sopa. Por quê? Porque cada um tem suas experiências pessoais e cada um vive a sua vida de uma maneira diferente. Se nós tivermos a nossa fé pautada nas experiências pessoais, nós não teremos livros suficientes para crer. Então, eles vão além da Bíblia, eles tiram a Bíblia e eles colocam eles mesmos como o centro de tudo que eles acreditam. Então, eles colocam aí suas experiências. Eu não estou negando experiências pessoais que nós temos com Deus. De maneira alguma. Você tem a sua experiência com Deus, Deus fala com você de uma maneira, outra pessoa tem experiência com Deus, Deus falou com ela de outra maneira, e assim por diante. O que eu estou dizendo aqui é que as nossas experiências pessoais não são doutrina. Nós não podemos ir além da Bíblia. O que é doutrina é o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus, tá certo? Temos aqui 5 maneiras de reconhecer uma seita. Além dessas 5, eu gostaria também de ponderar mais algumas coisas. O cristianismo ele tem uma espinha dorsal, como nós falamos agora há pouco. E essa espinha dorsal, ela veio de Cristo, dos ensinos de Jesus, dos profetas, dos pais da igreja, dos pais apostólicos, tá certo? Ele veio de Jesus até hoje. Essa espinha dorsal, ela não pode ser quebrada. E o que é, de maneira geral, pastor, essa espinha dorsal? Primeiro, quem é Jesus, a sua obra, o que ele veio fazer. Quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. O que é a igreja. Quais são os ensinamentos que a igreja crê. Não é? A vida em comunhão com Deus da igreja, como deve ser exercida. Não é? A diferença da nova aliança para a antiga aliança. Eu tenho muitas igrejas aí, movimentos religiosos, seitas que misturam tudo. Misturam judaísmo com cristianismo, aí colocam judaísmo dentro da igreja e mistura tudo. Então, nós temos agora uma nova aliança, que é a aliança de Cristo Jesus, o seu sangue por nós. Tá? Então, nós vemos ali uma espinha dorsal muito importante e muito maior do que isso que eu estou dizendo a vocês. São apenas poucos exemplos. Então essa espinha dorsal do cristianismo, qualquer dia desse eu vou me preparar para fazer uma live sobre isso, ela é importantíssima, ela não pode ser mudada, irmãos. Ela não pode ser mudada. E quando uma seita muda essa espinha dorsal, quando um movimento religioso muda essa espinha dorsal, ele se torna um movimento de seita.
tá bom? Então são algumas maneiras de reconhecer o que é uma seita. Se você não tem um olhar crítico, passe a olhar com esse olhar crítico. A partir de agora você tem conhecimento. Então, se você observa algumas dessas características em algumas denominadas igrejas cristãs, saiba que ali potencialmente existe uma seita, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, continua aqui com a gente e entra aí nos outros vídeos, acompanha todo o nosso canal. Fica com Deus.